Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar com você. Fico feliz de poder cooperar com a sua vida e hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo, é sobre liderança. E especificamente, mitos sobre liderança. Vamos lá definir o que é mito. Mito é uma representação falsa ou simplista. Alguém que é recordado ou representado de forma irreal. Isso mesmo, gente, alguém ou coisa irreal. E lógico que na liderança tem essa coisa, esse alguém, essa atitude que é irreal. Identificar o mito me ajuda a falar e vivenciar e ensinar a verdade, expressar a verdade, liderar com clareza. Identificar mitos é verificar realmente se eu estou passando para as pessoas um pensamento simplista e real ou um pensamento ou um princípio que aplicado vai mudar as pessoas, vai mudar a vida dos liderados. E eu quero falar sobre o primeiro mito, mais uma vez, alguém ou coisa irreal. Primeiro mito, mito 1, o líder merece mais. É um mito, gente. Isso aqui é uma coisa que precisa ser cuidada, tratada. Liderança não é sobre merecer. Liderança não é sobre ganhar mais. Liderança não é sobre porque eu sou o líder eu mereço. Eu mereço honra, eu mereço respeito, eu mereço confiança. Até porque confiança, honra, respeito não se pede, se conquista. Então, há algo que a gente precisa pensar, eu como líder, eu uma pessoa que influencio, uma pessoa que levo as pessoas a viverem o seu melhor, eu influencio para tirar o melhor das pessoas e fazer com que elas possam viver o seu melhor. Então eu preciso tirar esse mito chamado o líder merece mais. Mito 2, o respeito está no título. Respeito se dá pela inspiração, pela experiência. Essa questão desse mito, né? O respeito está no título. Quantas pessoas se sustentam pelo título e aqui com relação à igreja, pastor, apóstolo, bispo? Quantas pessoas no campo corporativo estão sustentadas pelo título, diretor, o presidente, o CEO, o gerente? Quantas pessoas estão tão preocupadas, se sustentam pelo título? E eu sempre digo que quando as pessoas elas são sustentadas pelo título, elas tropeçam no resultado. Pois é, elas estão tão apegadas ao título que elas começam a tropeçar naquilo que é importante, naquilo que realmente importa, resultado. Quanto mais o líder inspirar pela experiência, inspirar pelo testemunho de vida, inspirar pelo conhecimento, inspirar as pessoas e não porque ele tem título. O título tem a sua importância, o título em determinado momento precisa existir. Há uma necessidade de se reconhecer o que a gente conhece como hierarquia. Eu entendo que título tem o seu valor para se reconhecer aonde, com quem eu falo, aonde eu vou, até onde eu posso ir, quais são os meus limites com relação à hierarquia. Mas com relação à liderança, eu não posso me sustentar pelo título, eu não posso me sustentar. Eu acredito que o título é apenas um reconhecimento daquilo que nós somos. Nós não somos um título. Eu sou Costa Neto. Hoje eu possuo um título, pastor. Mas muito maior do que o título é a minha história, é a minha experiência, é o meu coração, é a minha inspiração, é a minha pessoa, Costa Neto. Mito, o líder é respeitado pelo título. Mito 3, o líder precisa ser um excelente comunicador. Nem sempre. Líderes alcançam multidões através da arte de falar bem ao público. Eu acredito que comunicação tem o seu valor. Eu acredito que comunicar bem é necessário. Mas muito mais do que falar em público é comunicar com o coração, comunicar com verdade, comunicar com os olhos, comunicar com o corpo, comunicar com o sentimento, comunicar com clareza, com firmeza. A comunicação precisa
ter o que, o porquê e o como. A comunicação precisa ser eu fazer com que as pessoas entendam e não apenas ouvir aquilo que eu estou falando, porque nem sempre aquilo que eu falo é aquilo que as pessoas compreendem. Eu não estou dizendo que o líder precisa renegar, ou seja, desprezar, deixar para lá a comunicação. Ele não pode jogar como algo medíocre lá embaixo, dar uma nota baixa, não. Eu estou falando que quantos líderes eu conheço, e a minha experiência, a arte de comunicar bem não faz um líder, não faz um líder. O líder, ele constrói a sua liderança baseada em muitas outras coisas, honestidade, integridade, clareza, firmeza, arte de colocar as pessoas certas no lugar certo, muitas outras coisas faz do líder o líder, não apenas um comunicador. O líder precisa liderar, mas nem sempre essa arte de falar bem ao público. E aí, gente, mito número 4. Uma liderança forte tem que ser uma pessoa forte, ou tem que ter uma pessoa forte. O líder precisa ser forte, ele precisa ter suas convicções, ele precisa ser aprovado naquilo que faz e naquilo que fala, ele precisa convencer, ele precisa ter realmente, as pessoas precisam sentir no líder uma firmeza, mas cuidado que ser forte no sentido de aguentar pressão, aguentar as conversas difíceis, mas saiba diferenciar entre ser forte e ser rude e ser grosseiro. Jamais uma liderança forte é sinônimo de grosseria. Na verdade, não cabe mais o líder grosseiro, o líder rude, o líder que não é ser humano, que não respeita as pessoas, que não tem os seus limites, que não sabe liderar no sentido de comunicar com relacionamento, liderar se relacionando. Mito. Se esse mito realmente for tirado, extirpado, tirado da nossa liderança, porque liderança forte tem que ter uma pessoa forte. Isso é mito, não. Tem que ser. Aguentar, tem que ser forte na liderança, mas jamais ser grosseiro. Mito número 5. Liderança é ter pessoas que obedecem. Um líder não manda nas pessoas. Não lideramos pessoas iguais. Eu acredito que criar um ambiente de diferentes é muito saudável para a equipe. Um ambiente onde as pessoas podem discordar, onde as pessoas podem opinar de forma diferente. Nós não lideramos de uma forma onde as pessoas são iguais. Nós lideramos onde pessoas são diferentes, e é o diferente que faz um time ser forte e o líder poder colocar e pegar todas essas opiniões, fazer com que realmente ele possa chegar a uma decisão e essas opiniões diferentes, elas possam ajudar na liderança. Eu acredito, e na minha experiência eu tenho visto, e na minha equipe eu tenho visto pessoas diferentes, pessoas que têm um formato mais XY, um pensamento mais XY, um pensamento mais profundo, são mais profundos. Tem outros que olham o todo, conseguem enxergar depois. Pessoas diferentes, pessoas que falam diferente, pessoas que têm, às vezes, uma reação diferente, mas têm o mesmo coração, têm a mesma lealdade, têm a mesma visão, têm a mesma linguagem. E, gente, um ambiente onde a gente pode expressar, onde existe o contraditório, é muito saudável. Líder não lidera pessoas iguais. Líder tem a arte de fazer com que, no diferente, nas pessoas diferentes, ele possa tornar um time único. Mito número 6. O líder precisa ser bom em tudo. Que coisa irreal. Que mito é esse aqui? O líder não precisa ser bom em tudo. Na verdade, o líder não precisa estar em tudo, fazer tudo. As pessoas as quais nós lideramos, elas não exigem
de nós a gente saber, conhecer, ter tudo, estar em tudo e em todos os campos, em todos os lugares. Elas esperam que nós, como líderes, venhamos enxergar pessoas boas e colocá-las no lugar certo. Acertar no sentido de enxergar muitas vezes o que as pessoas não enxergam, ver o potencial em determinadas pessoas e enxergar essas pessoas nos lugares certos. Mas, gente, o verdadeiro líder não é aquele que sabe tudo, mas aquele que tem pessoas certas, pessoas excelentes em todos os lugares. E, na verdade, aquele líder que tem pessoas maravilhosas aonde ele não é forte. Eu, por exemplo, eu não sei determinadas áreas. E, gente, eu sei tudo sobre comunicação, tudo sobre mídia, eu sei tudo sobre eventos. Será que eu sou bom o suficiente em determinadas áreas aqui, especificamente aqui na igreja? Será que eu sou excelente no louvor, em tocar ou em crianças? Não, mas eu tenho pessoas maravilhosas no Kids, eu tenho pessoas maravilhosas na comunicação, eu tenho pessoas maravilhosas com os jovens, casais, no financeiro. Eu procuro entender, eu procuro compreender. Eu tenho uma visão do todo, eu tenho uma visão para a instituição e eu escolho as pessoas, mas eu não preciso e nem é exigido de mim eu ser bom em tudo e estar em todos os lugares. É um mito. 7. Mito número 7. Um líder tem que ser homem, ou seja, do sexo masculino. Gente, liderança não é sobre sexo. Quantas mulheres são excelentes na liderança? E isso não é sobre fraqueza. Mulheres, líderes mulheres, quantas delas têm pulso forte? São pessoas que têm uma liderança maravilhosa, são pessoas firmes, convictas, pessoas convincentes, sem perder o lado feminino, sem deixar de ser mulher. Eu acredito sim em uma liderança, mas isso não quer dizer sexo. Isso quer dizer ter o espírito que lidera, ter a capacidade de liderar. Mito número 8. Estou certo. Não faça perguntas. É um mito, uma coisa totalmente irreal. O líder não é aquele que sabe todas as coisas e não é aquele que não pode errar. O Andy Stanley fala uma coisa interessante. As pessoas param de nos seguir não porque não sabemos ou porque erramos. As pessoas param de nos seguir. Não querem a gente como líder porque não somos claros. Clareza ou falta dela traz prejuízos, consequências grandes na liderança. Eu acredito que não é sobre ninguém pode falar, ninguém pode dar opinião, eu sei tudo, eu não erro. Liderança forte, um líder forte é aquele que reconhece que está errado. E isso faz com que as pessoas saibam da publicidade disso e como líderes que mostram a sua humanidade são líderes maravilhosos e líderes fortes. Mito número 9. Um líder precisa ser aprovado pela maioria. É mito. Ser aprovado pela maioria é um perigo. Um líder precisa ser aprovado. Aquele círculo que ele deve satisfação. Com aquelas pessoas que mesmo sem perguntar, ele precisa dar satisfação. Ele precisa ser aprovado por um conselho, ele precisa ser aprovado por uma diretoria, ele precisa ser aprovado naquele círculo em que ele presta contas. Mas jamais a maioria vai aprovar o líder. Até porque determinadas decisões de um líder, elas não conseguem ser visualizadas, compreendidas, nem sempre elas conseguem ser aprovadas pela maioria. Ser aprovado pela maioria na liderança é um campo muito perigoso. Mito número 10. Um líder precisa estar disponível para os seus liderados.
Eu acredito que o líder precisa ser acessível, mas nem sempre ele vai estar disponível. Disponibilidade tem a ver com a agenda do líder. A agenda de um líder não é o quanto ele faz, mas é com quem ele se relaciona. Quais as pessoas que realmente têm influência, quais as pessoas que vão fazer diferença na conversa com o líder, na mentoria de um líder, no ensino de um líder, na inspiração de um líder. Ele precisa sim. E hoje é muito fácil a gente ter acesso, as pessoas terem acesso a gente. E disponibilidade aí é uma decisão do líder com quem ele vai estar. Quem é que vai preencher a agenda do líder? Quando reconhecemos nossos mitos, como eu falei no início, a gente vai trazer a verdade, a gente vai trazer clareza, a gente vai trazer luz e a gente vai ter uma equipe forte, nós vamos ter uma organização forte, nós vamos ter uma instituição realmente saudável. Espero que você tenha tirado proveito dessa nossa conversa. Deus abençoe sua vida. Eu espero que você seja um líder saudável e que mitos sejam quebrados, que você possa liderar, fazendo com que pessoas façam diferença. Um grande abraço e que Deus abençoe sua vida ricamente.